Vamos lá, questão 100, correção do Enem 2023 aqui no Biologia Online, vem comigo. O coquetel de inibidores impediu o A. Que inibidores? Vamos para o texto. Na fertilização in vitro, espermatozoides são adicionados aos gametas femininos retirados de uma mulher. Ok. Após o período de incubação, a fecundação é favorecida pela ação de enzimas. Beleza. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas feminino foi fertilizado. Então vamos com calma. Gameta masculino está aqui. Então imagina que isso aqui seja um espermatozoide. Beleza? Cabeça dele, peça intermediária. Ok, peça intermediária. E o flagelo dele aqui. Gameta feminina aqui em cima. Bem maior. Né? Normalmente a gameta feminina é bem maior do que o masculino. Ok. Não teve fecundação. Ok. Em um procedimento realizado, observou-se que nenhum dos gametas foi fertilizado e, posteriormente, verificou-se que havia sido adicionado equivocadamente um coquetel. Ó, o coquetel aí, ó. O coquetel de inibidores das enzimas do acrossomo. Palavra-chave, então. A palavra-chave é essa. O coquetel é de inibidores das enzimas do acrossomo, no lugar de um dos nutrientes constituintes do meio de cultura. Caio, nunca ouvi falar do acrossomo. Fica difícil de acertar a questão, então. O acrossomo é a estrutura que fica aqui, ó, no ápice do espermatozoide. E está vinculado, por exemplo, à produção de enzimas como a hialuronidase, que degrada o ácido hialurônico, que fica no revestimento do ovócito 2. Então imagina aqui estruturas de revestimento do ovócito 2, tá? Não que elas sejam necessariamente redondinhas, eu estou só representando aqui a corona radiata, por exemplo. Em volta aqui do ovócito 2, ainda mais próximo à zona pelúcida. A estrutura do acrossomo, que está vinculada ao complexo de Golgi, então talvez você tenha estudado numa aula de organelas ao falar do complexo de Golgi, talvez você tenha estudado numa aula de êmbrio ao falar da fecundação com mais precisão, com mais detalhes, e comentado sobre o espermatozoide, sobre o acrossomo, sobre o envoltório nuclear dele aqui, ó, com 23 cromossomos, sobre a peça intermediária e as suas mitocôndrias, por exemplo, importantes na geração de ATP, que sustentam a demanda energética do batimento flagelar. Só que essa questão diretamente e objetivamente diz que o coquetel de inibidores está inibindo o acrossomo. O coquetel de inibidores impediu então, formação do pronúcleo? Não. Início da divisão mitótica? Não, porque o acrossomo não afeta a formação do pronúcleo diretamente. Nem o início da divisão mitótica, nem o término da segunda divisão meiótica, nem a fusão das membranas. O acrossomo é importante para a penetração do espermatozoide nessas camadas, para a passagem do espermatozoide. Então eu marco a letra D. Passagem do espermatozoide pela corona radiata e zona pelúcida. Uma questão bem picuinha, bem específica ali. Se você não lembrasse do acrossomo, ia ficar difícil de acertar. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Questão 100, corrigida.